No fundo é amor, capítulo 1. A coisa que eu mais temia ao começar o terceiro ano da faculdade acontece numa quarta-feira de manhã, algumas semanas antes do início do trimestre. Está marcada no meu calendário do Google, no horário de 10 às 11, uma única palavra que pesa muito mais do que a soma de suas letras: terapia. Isso é meio atípico, disse Sam, em nosso primeiro encontro, sem qualquer julgamento ou curiosidade em seu tom de voz. Ele parece ter dominado a ciência da neutralidade em todos os aspectos da vida. O terninho bege, o aperto de mão nem muito fraco nem muito forte, um visual elegante e jovial de alguém que pode ter entre 40 e 70 anos. Está muito cedo na nossa relação para eu já querer ser ela? Sempre pensei que o departamento de esportes de Stanford tivesse a própria equipe de psicólogos esportivos. E tem, respondo, passando os olhos pelas paredes do consultório. Tem mais diplomas do que fotos pessoais. 4-0. Talvez Sam e eu já sejamos a mesma pessoa. Eles são ótimos. Me consultei com eles nos últimos meses, mas dou de ombros, torcendo para que fique claro que a culpa pode não ter dado certo foi minha. Eu tive algumas questões uns anos atrás, que não têm a ver com saltos. Na época, a terapia cognitivo-comportamental funcionou bem para mim. Conversei com meu treinador e, já que é a sua especialidade, decidi tentar uns serviços de atendimento psicológico. Abra um sorriso como se tivesse plena confiança nesse plano. Quem me dera. Entendi. E no passado, quando você fez terapia cognitivo-comportamental, quais eram as questões? Nada relacionado a esporte, era coisa de família, minha relação com meu pai. Mas isso tudo já está resolvido. Eu me dou conta de que falei um pouquinho rápido demais e fico esperando que Sam conteste a óbvia mentira mal contada. Mas ela só me observa e me analisa, o rosto fechado. Muita atenção direcionada a mim de uma vez só. Estremeço na cadeira, sentindo a dor perpétua em meus músculos. A dor não me acalma, exatamente, mas estou aqui para ser consertada e não confortada. Entendi, diz ela, por fim. Abençoada seja a TCC e sua abordagem direta ao ponto. Você faz essa coisa que te prejudica. Vou te ensinar a não fazer isso. Seu plano de saúde vai me pagar e cada um segue feliz em seu caminho. Traga o seu trauma. Os lencinhos são por minha conta. É só para confirmar. Scarlett, você quer estar aqui? Eu faço que sim, enfaticamente. Posso não estar ansiosa para passar pela agonia que é expor as partes mais vulneráveis da minha alma, mas também não sou nenhuma detetive clichê de uma série dos anos 1980 que se recusa a fazer terapia. Terapia é um privilégio, tenho sorte de poder fazer. E mais do que isso, eu preciso dela. Preciso admitir que não sei muita coisa sobre saltos ornamentais, comenta Sam. Parece requerer um tipo bem complexo de disciplina. É verdade. Muitos esportes de competição demandam um equilíbrio delicado entre força física e mental, mas os saltos treinam por muito, muito tempo para se tornarem mais perturbadores de todos. Será que você pode me explicar? Claro. Eu pigarreio e olho para minha calça e minha camisa de compressão, preto e vermelho. Stanford, natação e saltos. Tema: a árvore. A pessoa que faz o design do nosso uniforme claramente quer que nossa identidade seja reduzida ao desempenho atlético. Nunca esqueça, você é a sua pontuação. Pulamos de coisas, mergulhamos em piscinas, fazemos umas acrobacias no meio do caminho. Era para ser uma piada, mas Sam não é muito propensa a risadas. Imagino que haja mais coisa. Muitas regras, mas não quero entediá-la nem ser uma paciente difícil. Eu sou atleta da Divisão I, da Associação Atlética Universitária Nacional. Participo da competição em duas modalidades. Uma é no trampolim, aquela tábua de fibra de vidro que balança. Faço um movimento para cima e para baixo com uma mão estendida, que fica a 3 metros de altura, do tamanho de uma avestruz. Lembro a voz do meu primeiro treinador falando. E qual é a outra? A plataforma. Essa fica a 10 metros de altura. 2 girafas. E não balança? É estática. Ela sente. A pontuação funciona como na ginástica artística? Basicamente assim. Um painel de jurados fica observando os erros e vai subtraindo os pontos. E quantos saltos você faz por competição? Depende, e não é exatamente quantos. Eu contraio os lábios. Ela espera, mas se mantém atenta.
É o grupo. O grupo? O tipo de salto, digamos. E são quantos grupos? 6 no total. Eu mexo, inquieta, no meu rabo de cavalo. Frente, costas, pontapé, parafuso e equilíbrio. Entendi. E no seu e-mail você disse que está se recuperando de uma lesão, certo? Terapia é um privilégio, mas eu não gosto. Correto. Quando foi isso? Há uns 15 meses, no fim do primeiro ano. Cerro os punhos debaixo das coxas e espero que ela peça os detalhes sangrentos, pronta para recitar minha lista. Sendo, no entanto, me poupa. Você disse que são 6 grupos de saltos. Isso. Fico surpresa com a mudança de assunto. E baixo a guarda. Um erro de proporções catastróficas. E essa sua lesão, Scarlett, tem alguma coisa a ver com o fato de que só listou 5? Capítulo 12. Você fez merda, diz Marion, durante a primeira semana de aulas. E tudo o que consigo pensar, para além do desespero zunindo em meus ouvidos, é que eu mereci um pouco mais de consideração da minha colega de quarto. Eu a ajudei a limpar manchas de sangue de incontáveis malhas de luta greco-romana. Será que não mereço nem um pouco de compaixão? Ou, no mínimo, uma bronca mais discreta? Eu sou um quarto alemã, contesto. Minha mãe nasceu lá, eu devia ser boa nisso. Sua mãe morreu quando você tinha 2 anos, Vande. Sua madrasta, que foi quem te criou, é de um fim de mundo qualquer no Mississippi. Pesado, mas justo. Minha composição genética é irrelevante e não te credencia a tirar nota boa o suficiente para passar em alemão, diz ela, com desdém de quem já cresceu bilíngue. Não lembro exatamente qual é a parte do cérebro que controla a habilidade de aprender novas línguas, mas a dela certamente está girando a todo vapor. Uma excelente fonte de energia renovável pronta para abastecer um pequeno país europeu. Enquanto isso, eu não sou boa nessas coisas, reclamo. E por que eu deveria ser? É ridículo que faculdades de medicina exijam conhecimento de língua estrangeira. Não é não. E se você decidir se juntar aos Médicos Sem Fronteiras e sua chance de salvar a vida de alguém depender de saber se bisturi é masculino ou feminino? Qual a sua cabeça? Die Scalpeln? Pronto. A paciente morreu. Marin balança a cabeça. Você fez merda, amiga. Uma merda influenciada pelo conselho do meu orientador acadêmico. Pega as matérias de pré-medicina primeiro, disse ele. Você vai precisar desses conhecimentos para passar no teste de admissão da faculdade de medicina, acrescentou. É a melhor escolha, concluiu ele. E eu acreditei, porque tudo o que eu queria era estar em pleno controle dessa merda toda. Porque sou uma estudante atleta e minha agenda é uma mistura de torre de Jenga e tutorial de Shibari. Espontaneidade? Só se for previamente combinada. Fiz um planejamento para os 15 anos seguintes no dia em que me formei no ensino médio e sempre tive a intenção de segui-lo. No mínimo, um título na liga universitária, faculdade de medicina, ortopedia, noivado e casamento. Felicidade compulsória. Claro, eu estraguei esse plano como me enfiei uma sequência de químicas e biologias no primeiro e no segundo ano, sem pensar que as aulas de ciência nunca foram o meu fraco. Cheguei ao terceiro ano e minha nota média tremeu na base. Psicologia é perturbadoramente vago. O dativo alemão me assombra nos meus pesadelos mais sangrentos. Nas aulas de redação em inglês, querem que eu construa argumentos convincentes a respeito de assuntos absolutamente etéreos e abstratos, tipo poesia ética, no controle de pragas, tempo limite de mandatos de governantes. Se as pessoas existem quando não conseguimos vê-las, acho mais fácil quando as bolinhas caem dentro das cestas corretas. Preto e branco, certo e errado, carbônico e inorgânico. Este ano, tudo é uma grande cinza, e as bolinhas estão jogadas no chão, com uma poça de óleo de língua alemã se alastrando por baixo. Eu costumava ser uma estudante que só tirava 10. Costumava ter controle das coisas, viver em busca da excelência. A esta altura do campeonato, só estou tentando evitar fracassos retumbantes. Não seria maravilhoso se eu parasse de decepcionar as pessoas ao meu redor o tempo inteiro? Muda para outra língua, sugere Mariam. Como se eu já não tivesse considerado todas as rotas de fuga possíveis. Não dá. É como as telhas de um telhado. Todas estão sobrepostas a outra coisa. Todas estão sobrepostas a alguma outra coisa. Tipo os exercícios matinais, o treino da tarde, qualquer outra dos milhões de atividades para as quais Stanford me recrutou.
E este deveria ser o ano em que eu ia atingir o meu potencial atlético máximo. Se eu ainda tiver algum, pelo menos, se é que algum dia tive. Definitivamente parecia que eu tinha quando estava na escola, lá no final do ano. É no Missouri, mas já desisti de corrigir Marian. Meia dúzia de técnicos universitários se engalfinhou para me atrair para suas faculdades, porque eu era uma ex-atleta olímpica mirim, membro do time nacional, medalhistas de campeonato mundial mirim, topo da lista de recrutamento. Todos os técnicos que tive desde os 6 anos me colocavam para cima. Você é excelente nisso, Vande. Vai ter grandes conquistas. Vande, uma jovem saltadora promissora. Vande. E eu me deixei levar, feliz como um pássaro, até a faculdade, quando finalmente coloquei os pés do chão. Na verdade, mal fiquei de pé. Meu cérebro deve ter resolvido me dar uma colher de chá, porque eu não tenho qualquer memória dos 30 segundos que mudaram a minha vida. Sortuda como sou, a coisa toda foi gravada e está disponível para qualquer um assistir, porque aconteceu na final dos saltos ornamentais da Liga Universitária Nacional. Tem até comentários. E aí está, Scarlett Vandermeer, da Universidade de Stanford, medalha de bronze na Olimpíada Mirim. Sem dúvida, a maior novidade desta temporada e com chances de bater um novo recorde na plataforma, quer dizer, antes desse salto. Pois é, ela tentou um salto com duplo e meio mortal revirada em posição carpada que tinha conseguido fazer perfeitamente durante a qualificação nesta manhã. Ela até conseguiu notas na casa dos 8 e 9, mas dessa vez alguma coisa deu muito errado desde a saída. São sempre aqueles em que você mais confia. Sem dúvida foi um salto falho. Vai levar nota 0 dos jurados, mas ela também entrou na água no ângulo errado, então vamos torcer para que não tenha se machucado. No que meu corpo respondeu, dane-se a sua torcida. É engraçado de um jeito absolutamente sem graça. Eu me lembro claramente da raiva, da água, de mim mesma, do meu próprio corpo, mas não tenho qualquer memória da dor. No vídeo, a garota que sai mancando da piscina é uma sósia que roubou meu corpo. A longa trança caindo por cima do maiô vermelho pertence a uma impostora. As covinhas, quando ela força os lábios para dar um sorriso? Um mistério. E por que é que aquele pequeno vão entre os dentes da frente se parece exatamente com o meu? A câmera segue implacavelmente atrás da Kelly caminhar meio tonto, mesmo quando o treinador, Cima e meu assistente correm para ajudar. Vande, você está bem? A resposta é ininteligível, mas o treinador adora contar a história de como a garota respondeu. Estou, mas vou precisar de um advil antes do próximo salto. No fim das contas, ela tinha razão. Ia mesmo precisar de um advil antes do próximo salto, e de cirurgias e reabilitação. O resultado? Conclusão. Tímpano perfurado. Pescoço torcido. Lesão labral no ombro esquerdo. Contusão pulmonar. Torção de pulso. Torção de tornozelo. Algo pesado e viscoso se aloja em meu peito toda vez que assisto a esse vídeo e imagino pelo que ela deve ter passado, até me lembrar que aquela garota sou eu. Todo cara com quem dei match nos aplicativos de relacionamento me perguntou: salto é basicamente a mesma coisa que natação, não é? Mas assim como boxe, hóquei no gelo e lacrosse, os saltos ornamentais são um esporte de contato. Cada vez que entramos na água, o impacto vai direto em nossos ossos, músculos e órgãos internos. Chupa, NFL. Você precisa se preparar para a possibilidade de nunca mais poder saltar, disse Bart, antes da cirurgia. É difícil considerar as palavras da sua madrasta um disparate pessimista, quando a dita madrasta é uma cirurgiã ortopedista brilhante. Só queremos que você recupere totalmente os movimentos do ombro. Eu sei, respondi, e chorei feito um bebê. Primeiro no ombro dela e depois sozinha na cama. Mas Barbie foi super precavida e eu tive sorte. No fim das contas, foi possível me recuperar. Fiquei no banco durante o segundo ano, descansei, tomei meus remédios, fiquei firme na dieta anti-inflamatória. Foquei em fisioterapia, alongamentos e reabilitação, tão zelosa quanto uma feira fazendo suas orações noturnas. Visualizei meus saltos, lidei com as minhas dores. Fui assim mesmo pro treino e fiquei assistindo ao resto do time,
com o cheiro de cloro grudado em meu nariz, o azul brilhante da piscina a poucos metros de distância, e ainda assim tão longe. E aí, 2 meses atrás, fui liberada para treinar. E tem sido, bom, estou fazendo terapia por um motivo. Acho que tenho ideia para resolver seus problemas com língua estrangeira. Olho desconfiada para Marion. Ainda assim, me inclino para frente, todo ouvidos, olhos e esperança. Vai me dizer para mergulhar em ácido, é isso? Só me escuta. Latim 2. Eu me levanto. Vou embora. Pensa só como vai ser útil quando os médicos sem fronteiras te enviarem para Roma Antiga. Bato a porta e saio 40 minutos mais cedo para o treino. Tudo para evitar matar a minha colega de quarto. Fomos colocadas juntas durante o primeiro ano. E apesar da grosseria impassível de Marion e da minha inabilidade de substituir os rolos de papel higiênico, de alguma forma, nós não conseguimos mais viver separadas. No ano passado, fomos morar juntas, voluntariamente, num apartamento fora do campus e acabamos de renovar, voluntariamente, o contrato de aluguel, nos condenando a mais 24 meses da companhia uma da outra. A verdade é que nossa convivência é simples e requer pouco esforço emocional. E para alguém como eu, uma perfeccionista controladora que só pensa em metas e gosta de exceder expectativas, encontrar alguém como Marion é um presente. Não exatamente um bom presente, mas eu aceito. O centro aquático, a Very, é a melhor instalação onde já treinei. Fica ao ar livre, tem 4 piscinas e uma torre de saltos. E é lá que treinam todas as equipes de esporte aquático de Stanford. Hoje o vestiário feminino está mergulhado num agradável silêncio. É um raro momento intermediário. Os nadadores já foram treinar. Os saltadores ainda não chegaram. Os jogadores de polo aquático foram recentemente expulsos para outro prédio e muitos derramaram lágrimas de gratidão. Visto o maiô, coloco uma camisa e um short por cima, ajusto o alarme, me sento no banco de madeira desconfortável e contemplo minhas escolhas de vida. Exatamente 10 minutos depois, o celular vibra e eu me lembro sem ter alcançado nenhuma paz interior ou iluminação. Estou a caminho da lavanderia para buscar uma toalha quando ouço uma voz familiar. Não funciona, diz Penélope. Ela está parada a alguns metros do corredor, mas não me vê. Não mesmo, continua ela, a voz embargada. Eu reconheci esse tom daquela competição em Utah, quando ela errou um salto carpado para frente, entrou de barriga na água como se fosse um esquilo voador e caiu da primeira para a 9ª posição. Não para nós. A resposta vem numa voz baixa e mais grave, menos angustiada. Lucas Blomqvist está parado diante de Pam, sem camisa, braços cruzados, óculos de natação pendurados no pescoço e a touca pendendo entre os dedos. Deve ter acabado de sair do treino, porque ainda está pingando. A testa levemente franzida é difícil de interpretar. Pode ser um olhar carrancudo ou apenas sua expressão sueca de sempre. Não consigo ouvir o que ele diz, mas não importa, porque Pam o interrompe. Não tem motivo para isso se... Mais uma resposta num tom de voz grave e baixo. Dou alguns passos para trás. Não tenho nada a ver com essa conversa. Não preciso tanto de uma toalha. É melhor assim. Pen chega mais perto dele. Você sabe que é. Blomqvist respira fundo. Seus ombros molhados se contraindo, fazendo-o parecer ainda mais alto. Perceba a atenção em seu maxilar. A virada repentina da cabeça. Os músculos retesados em seu braço. Perigoso, ameaçador, assustador. É isso que ele é. Ao lado dele, Pen parece tão pequena e atordoada que meu cérebro vira uma chave. Não me importo que a conversa não seja da minha conta. Eu me aproximo, lançando um olhar fulminante a Blomqvist. Meus dedos tremem, então cerro os punhos junto ao corpo. Embora provavelmente ele seja 4 vezes mais forte do que eu e Pen juntas, embora seja uma péssima ideia, eu pergunto, Pen, está tudo bem?